Meus amados irmãos, nós somos chamados de crentes, porque nos afirmamos ser pessoas que creem em Jesus, em Deus. E muitas vezes em assuntos mínimos nós vacilamos e recuamos. Eu fico pensando nessas pessoas que não são capazes de renunciar coisas mínimas, confiando que Deus vai providenciar mais. Eu fico pensando nelas e imaginando como elas se portariam naquela época em que os cristãos eram colocados na arena para serem comidos pelos leões. Aqueles homens não negavam a fé. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez muita gente não saiba disso. Naquela época o Império Romano aceitava toda a religião. Cláudio, um certo pensador romano, ilustre na época, ele anarquizou com os cristãos, falou mal dos cristãos, porque tinha os cristãos por intransigentes. Porque naquele tempo o Império Romano não era contra nenhuma religião. Dentro do Império Romano todo mundo seguia a religião que queria. Era uma verdadeira Babilônia. Inúmeras religiões, todo mundo podia cultuar quem quisesse. Por isso eles não tinham antipatia aos cristãos por eles serem cristãos, porque toleravam, como toleravam todas as religiões. O Império Romano era tolerante sob o aspecto religioso. Mas eles diziam o seguinte: vocês podem cultuar quem quiser, mas vocês têm que chamar o imperador romano de Curios, que quer dizer Senhor. Não Senhor no sentido em que eventualmente usamos. Curios queria dizer o Senhor maior, o Senhor supremo. Eles diziam: adorem quem quiser, mas chame o imperador de Curios. Aí os cristãos diziam: só Jesus é o Senhor. Meus irmãos, os ilustres do Império Romano ficavam enraivecidos com os cristãos, porque diziam: que povo intransigente. O que é que custa chegar lá e chamar o imperador de Curios? Isso daí é feito para fins políticos, é só para manter a unidade do império, para todo mundo estar submisso ao mesmo imperador, e assim o império ter a sua unidade. É uma coisa tão simples. Mas quando levavam os cristãos perante César e diziam para eles: digam, César é o Senhor, os cristãos diziam: só Jesus Cristo é o Senhor. E todo mundo enxergava os cristãos como inimigos da ordem. Os cristãos não iam para as Olimpíadas que já existiam naquela época, porque Olimpíadas vem de Olimpo, que seria o lugar dos deuses. As Olimpíadas eram festividades em homenagem aos deuses, esportes, competições, mas tudo feito em homenagem aos deuses. Os cristãos não iam. Os romanos pegavam fogo de ira. Os cristãos foram lançados na arena dos leões. Não foi em razão de cultuarem a Cristo, foi em razão de não chamarem o imperador de Senhor. Hoje em dia, irmãos, eu já imagino que muitos diriam: o que é que custa chamar ele de Senhor? Tem que ser submisso às autoridades. O cristão tem que prezar pela unidade política do país, tem que ser até político, alguns estão dizendo aí. Eu imagino que muitos diriam hoje, mas aqueles cristãos eram intransigentes, irmãos. Não arredavam o pé. César é o Senhor? Não, só Jesus Cristo é o Senhor. Iam para a arena. Eram mães que iam deixar filhos órfãos. Eram homens que iam deixar mulheres viúvas. Eram mulheres grávidas que iam ser traspassadas com o seu filho no ventre. Mas estavam ali firmes. Os leões estraçalhando, e aqueles homens e mulheres louvando e cantando para a glória de Deus. No período da Inquisição, irmãos, quem era encontrado com a Bíblia ia para a fogueira. Ia para a fogueira. Alguém poderia dizer: mas pastor, por que é que aqueles irmãos não ficavam sem Bíblia? Era melhor ficar sem Bíblia. Continuava cristão crente, agora não tinha Bíblia. Não era só a Bíblia o problema. Mas aqueles irmãos não aceitavam isso. Queriam ter uma Bíblia em casa.
Eu li uma história uma vez contada pelos puritanos, que entrou um grupo de soldados na casa de uma irmã para averiguar se tinha Bíblia lá. Ela tinha um forno e colocou a Bíblia dentro do forno. Os soldados não fiscalizaram lá, porque jamais imaginariam que ela colocar no forno, porque lá a Bíblia desapareceria pelo aquecimento, pelo fogo. E depois que averiguaram tudo, não encontraram a Bíblia, foram-se embora. Ela puxou a Bíblia lá com o ferro e miraculosamente a Bíblia estava íntegra. Meus amados irmãos, homens iam para a fogueira porque não queriam deixar de ter o livro. Gente santa, gente de Deus, são esses homens e mulheres que podem ser instrumentos para um avivamento espiritual. Meus amados irmãos, chega de sermos crentes que não cremos.